hoje eu vim gravar para vocês o meu relato de parto. Se você ainda não viu, eu fiz um vídeo aqui contando para vocês um pouquinho como foi o meu enfrentamento da diabetes gestacional e do hipotireoidismo. E lá eu falei que com 38 semanas seria preciso encerrar a gravidez e assim foi. Enquanto eu estava grávida, eu pesquisei muito sobre diabetes gestacional, sobre os métodos de indução com sonda Foley ou balão Krause, não sei como você conhece, sobre métodos de indução natural, descolamento de membrana, ruptura de bolsa, enfim, pesquisei muito tudo isso. E eu passei por todo esse processo e quero contar aqui porque talvez você tenha chegado a esse vídeo justamente fazendo uma pesquisa assim como eu fiz. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus e a vida. Então, se você gosta desse assunto, gosta de ler livros, gosta de estudar a Bíblia, já se inscreve e fica por aqui que toda semana nós temos vídeos novos. Esse vídeo aqui, assim como eu disse no início, é um pouquinho diferente da rotina do canal. Mas como eu passei por um processo de diabetes gestacional, tive bebê agora, que fez 2 meses, então resolvi gravar esse vídeo para acalmar o seu coração, para te contar como foi comigo, a minha experiência, e te ajudar de alguma forma com tudo que eu passei. Se você está passando por diabetes gestacional e quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vou deixar o vídeo na descrição aqui para você assistir depois. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas quando uma gestante toma insulina durante a gravidez, o bebê precisa nascer até 38 semanas. E aí existe a possibilidade de fazer uma cesariana, assim, quando completa essas semanas, ou de induzir o trabalho de parto. E no meu caso, que tive uma cesárea anterior, essa indução tinha que ser feita de forma mecânica, que é o método Krause, que algumas pessoas conhecem como sonda Foley, e também é conhecido como balão. Eu poderia ter optado ir direto para a cesárea, mas conversei com a minha médica, com meu esposo, e como havia possibilidade, eu decidi tentar trilhar o caminho do parto normal. Até porque a recuperação é mais rápida, né? A gente sabe de vários benefícios que tem para a mãe e para o bebê, e eu sabia que existia um risco de não dar certo, mas mesmo assim, eu resolvi pelo menos tentar. Quando eu completei 36 semanas, nós começamos com os métodos de indução natural. Então eu comecei a comer tâmaras todos os dias, 6. Comecei a fazer uso do óleo de prímula e aí com 37 semanas nós iniciamos o uso do óleo de rícino. Perambulando aqui pelo YouTube, você já deve ter ouvido falar de todos esses métodos de indução natural, além dos exercícios que a gente pode fazer para ajudar a estimular o trabalho de parto. E eu fiz tudo isso, além dos exercícios físicos que eu já fiz durante toda a gestação. Fiz musculação e um pouco de aeróbico todos os dias, praticamente. E fiz todos eles. O neném tá mandando beijo. Ela tá aqui no meu colo. Oi, gente. Oi, pessoal. Eu sou a Mariana. Mamãe tá falando de mim. Mas eu fiz todos eles com orientação da minha obstetra. Então, se você quiser fazer, conversa com a sua. Toma cuidado, não vai sair tomando shake e chá pra todo lado aí, que pode ser perigoso. E com 37 semanas e 6 dias, eu passei na consulta médica. A médica fez o exame de toque e viu que eu não tinha indício nenhum do trabalho de parto. Então, nós marcamos para que eu voltasse e começasse a minha indução na terça-feira, dia 30 de maio, quando eu completei 38 semanas. Às 11 horas do dia 30, eu dei entrada no hospital para todo o processo de indução começar. E o hospital estava muito cheio, demorou bastante para eu conseguir fazer todo o processo de triagem, de passar com a médica e de subir para o quarto. Mas finalmente, às 13 horas, eu fui para a sala de pré-parto e lá as enfermeiras já colocaram acesso na minha mão para que, se fosse preciso alguma medicação e também rodar, né, o soro e tudo mais que viria um pouquinho mais para frente, já estivesse tudo feito. Coletaram alguns exames de sangue e eu fiquei esperando os resultados desses exames e está tudo ok para eu conseguir iniciar o processo de indução. O primeiro método de indução que eu passei foi o método do balão. Vou colocar aqui uma imagem para vocês verem como funciona. É como se fosse uma sonda daquelas de urina mesmo, que é inserida lá no colo do útero e aí tem uma bexiguinha na ponta que eles enchem com soro e ela fica fazendo pressão no colo do útero para ele começar a dilatar. Confesso para vocês que eu tava um pouquinho ansiosa, com um pouco de medo de como seria, né, colocar esse balão, se ia doer muito. Mas foi bem tranquilo a colocação do balão e eu não tinha dilatação, eu não sabia que era possível colocar o balão sem dilatação nenhuma e eu não tinha. Mas foi totalmente possível. Então, por volta das 17 horas, eu desci com meu esposo,
com a enfermeira, com uma auxiliar, e nós fomos no consultório médico para a colocação do balão. Nesse momento doeu só um pouquinho, mas foi mais pela colocação do aparelho, elas precisam encontrar o colo do útero. Eu achei muito legal que eu consegui ver o cuidado de Deus em todo o tempo durante meu trabalho de parto. Eu tava com bastante medo, e a enfermeira que estava do meu lado segurou na minha mão, uma senhora, falou assim: fica calma, eu tô aqui com você, segura na minha mão, se doer, se precisar, você pode apertar. Mas foi tranquilo, passei por essa primeira fase e aí espera-se que esse balão ele caia depois de algumas horas. Quando esse balão cai, significa que aconteceu a dilatação do colo do útero, então ele consegue passar. E aí eu fiz a minha parte para que isso acontecesse. Eu e meu esposo ficamos caminhando pelo hospital. A gente caminhava 50 minutos, descansava 1 hora. Depois caminhava mais 40 minutos e descansava 1 hora. E assim foi, eu não estava sentindo nenhuma dor, só comecei a sentir um pouquinho de cólica, como se fosse a cólica menstrual mesmo, não era tão forte assim. Por volta das 9 horas da noite, eu me lembro que eu comecei a sentir uma cólica um pouquinho mais forte e a enfermeira veio fazer o cardiotoco. Eles faziam de hora em hora para ver como estava a bebê e como estavam as contrações também. Nesse momento, a enfermeira percebeu que eu estava tendo bastante contração e elas estavam até ritmadas. E eu já estava sentindo uma cólica um pouquinho mais forte. Aí fui pro chuveiro, lá eu fiz alguns agachamentos, relaxei um pouquinho na bola de pilates e parece que quando caía a água do chuveiro, as dores aliviaram na hora. Então, durante todo o processo do trabalho de parto, eu fiquei bastante tempo no chuveiro. E aí, continuei fazendo as caminhadas com meu esposo, andamos por mais algumas vezes. E eu tentei descansar um pouquinho lá pelas 11 horas, meia-noite. Mas quando foi 4 horas da manhã, eu acordei com muitas dores. A dor tava bem forte, eu sentia dor nas costas, no quadril, parecia que a bacia tava abrindo, assim. Aí a enfermeira veio, colocou o cardiotoco de novo, viu que tava tudo bem com o bebê, voltei pro chuveiro para aliviar as dores mais uma vez. E fiquei ali das 4 da manhã até umas 6 horas. Quando foi umas 7 horas da manhã, eu acordei, as dores ainda permaneciam, tava um pouquinho mais forte, né? A contração já tava mais ritmada. Eu já tinha feito caminhada mais algumas vezes. E aí a minha médica veio me ver, me examinar para saber se tinha tido algum progresso com o método do balão. E para nossa surpresa, o balão já tinha caído. Já tinha saído do colo do útero. Então eu consegui esses 2 centímetros de dilatação com essa primeira fase da indução, que durou mais ou menos das 4h30, 5 horas da tarde até as 7 horas da manhã do outro dia. Aí nesse momento, no próprio exame de toque que a médica fez, ela fez um descolamento de membranas, que também é uma forma de indução um pouquinho mais natural. E aí ela esperou para ver se o trabalho de parto engrenaria, porque algumas mulheres, depois que descolam a membrana, entram em trabalho de parto rapidinho. Fez o descolamento, eu fiquei lá esperando um pouquinho, ainda estava com cólica, dor chatinha nas costas e no quadril, mas era uma dor bem espaçada e era forte, mas ainda não era o ápice da dor, né? Não era uma dor suficiente para que a bebê nascesse. Nós começamos ali com soro de ocitocina por volta das 11 horas da manhã. De 40 em 40 minutos ela viria me ver para ver se seria necessário aumentar a quantidade de ocitocina e estimular o trabalho de parto por meio do soro. As dores que eu estava sentindo depois do soro, elas não aumentaram. Eu continuei com o mesmo nível de dor por algumas horas. Até as 2 horas da tarde, mais ou menos, a médica veio me ver nesse momento. E aí nós conversamos e ela falou que existia a possibilidade de fazer a ruptura da bolsa. E que essa seria a última alternativa. Eu novamente fiquei bem assustada, assim, com medo da dor, né? Porque fala de romper a bolsa. E não a bolsa se romper sozinha, a gente fica um pouquinho assustado. Mas a médica falou que não ia doer e realmente não senti nada com a ruptura da bolsa. Só que o esperado era que as dores aumentassem depois da ruptura da bolsa. E aconteceu isso comigo. Logo que rompeu a bolsa, não passou nem meia hora, as minhas dores ficaram muito, mas muito intensas. Isso a gente já tava no dia 31, né? E as dores ficaram muito, muito, muito fortes. As contrações começaram a vir cada vez com um intervalo menor. E ao mesmo tempo que eu sentia muita dor, eu tava feliz porque pra mim o trabalho de parto estava engrenando. Voltei algumas vezes pro chuveiro pra tentar aliviar, mas nessa altura do campeonato a dor era muito, muito, muito intensa. Eu tinha feito até um grupo no WhatsApp com as mulheres da família e inclusive é lá que eu tenho registrado tudo que eu consigo lembrar o que aconteceu. E nesse momento eu já tinha sumido já do grupo, porque as dores estavam muito fortes. E elas vinham com um espaço de tempo muito curto. Nós começamos a cronometrar
E primeiro elas vinham a cada 2 minutos, e aí depois a cada 1 minuto e meio. Eu só conseguia ficar em silêncio, me concentrando e esperando para quando a próxima dor fosse chegar. E é engraçado que a gente sente quando a dor está para vir, sabe? A gente falou, vai vir. Eu avisava meu esposo, falava, olha, tá vindo, tá vindo. Eu já ficava em silêncio, respirava fundo, tentava respirar durante a contração para ver se a dor amenizava um pouco. Mas é algo muito, muito intenso, né? A gente não consegue controlar, assim. E a médica vinha me ver a cada meia hora, mais ou menos. Algumas vezes eu estava no banho, outras eu estava sentada ou deitada na cama ou em pé, enfim. Me movimentei bastante nesse período. Mas com o passar das horas foi ficando bem cansativo. Eu tava bem cansada, afinal eu tava em indução desde o dia anterior. Embora eu dormi umas 4 horas mais ou menos durante a madrugada, eu já estava bem cansada de todo o processo que eu estava passando. Mas decidi continuar. A médica veio me ver e eu não, vou continuar mais um pouco, vou tentar mais um pouco. Até porque eu imaginava que com toda essa dor já estava evoluindo. Por volta das 5 horas da tarde do dia 31, que foi o dia que a Mariana nasceu, a médica veio me visitar novamente e eu tinha acabado de passar muito mal, coloquei tudo pra fora de tanta dor que eu tava sentindo e não conseguia nem fazer o cardiotoco mais, porque era impossível ficar parada na posição que precisa. Aí ela resolveu fazer o exame de toque pra ver quanto eu já tinha evoluído durante essas longas horas e sofridas que eu passei. Só que, para nossa surpresa, eu não tinha tido praticamente nenhuma dilatação nessas horas. Fui de 3 para 3,5 cm apenas. Ou seja, eu poderia demorar muitas horas ainda com essas dores para que a bebê nascesse. E mesmo com todas essas horas, podia não dar certo. Então, nesse momento, eu conversei com meu esposo, conversei com a obstetra e optei em ir para cesárea. Eu já estava tão cansada e sentindo tanta dor que eu só queria me livrar daquela dor de alguma forma. E a primeira coisa que eu perguntei foi, doutora, se eu tomar anestesia, essa dor vai passar? E ela falou, vai, assim que tomar anestesia, a dor vai embora. Em uma das passagens que Deus está falando sobre o seu controle de todas as coisas, ele diz, acaso faço chegar a hora do parto e não nascer? Às vezes nós nos esquecemos que acima de todas as coisas está o controle do Senhor. Então eu quero dizer para você que está me assistindo aqui, antes de concluir o meu vídeo, que acima de toda expectativa médica, acima de tudo que você mesma tem de expectativa para o seu parto, está a vontade de Deus. E Ele já preparou todas as coisas. Então ore, entregue esse momento a Ele. Creia que Ele vai fazer o melhor, que Ele estará cuidando de você o tempo todo. Eu pude ver esse cuidar de Deus desde a minha internação até a minha alta. Eu vi o Senhor ali nos enfermeiros que cuidaram de mim, vi o Senhor no trabalho dos obstetras e também no meu esposo. Mesmo em meus momentos de mais dor, eu estava ali no banheiro cantando e louvando ao Senhor, declarando que em todo tempo Ele é bom. E eu te aconselho a fazer o mesmo, porque assim você vai ter tranquilidade em saber que o que aconteceu ali foi o que Deus preparou para você. Então, por volta das 17 horas, eu tomei a decisão de fazer a cesárea e o João me apoiou nesse momento, né? Ele avisou a família e nós subimos. E eu ainda tava com muita dor, a cada 1 minuto, né, a dor vinha muito, muito forte, mas subindo pro centro cirúrgico, o João foi segurando na minha mão, quando chegou lá ele foi se trocar e a médica ficou junto comigo, os enfermeiros também, segurando na minha mão, e nas pausas das contrações eu tomei anestesia e às 18h20 do dia 31 de maio a Mariana nasceu. Logo que ela nasceu, eles colocaram ela dentro do top que eu tava. E assim que ela nasceu, foi muito emocionante. Eu pensei em tudo que eu passei até ali e na alegria de estar recebendo minha filha. Nem parecia ser real. Então o que eu tenho a dizer pra você aqui é não desanime. Se você tomou a decisão de passar por um processo de indução, vai com tudo, que mesmo se não dar certo, eu tenho certeza que só de você tentado, você já vai se sentir uma vitoriosa. Graças a Deus a minha recuperação foi muito boa, a cicatrização também. E eu sou muito feliz por tudo que eu passei, por todo o cuidado de Deus que eu senti. Mesmo tendo sofrido as dores de parto e não tendo tido o parto normal, eu sou muito feliz por ter tentado pelo menos. Eu sou muito grata a Deus por toda a minha família e por toda a equipe que Ele colocou ali naquele momento do nascimento da Mariana. Desejo um bom parto para você que tá aqui me assistindo, né? Se você tá buscando informação para você mesma. E se você tá vendo aqui para conhecer a minha experiência, ou para alguma amiga, para sua esposa, ou para você mesma no futuro, tenha ciência que Deus já preparou todas as coisas.
e que vai ser uma bênção quando você tiver que passar por esse momento. Ele vai te dar forças e a sua alegria vai ser renovada assim que você vê o rostinho do seu bebê. Se você já teve um filho, já passou por uma experiência de parto, me conta aqui nos comentários, eu quero saber, quero te conhecer. Se você vai passar por isso, também deixa seu nome para orar por você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal e entregue para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva e me segue também lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo!